Primeiro, uma autoridade pública viaja em jatinho de empresário na companhia de um profissional interessado em suas decisões. Depois, a viagem é noticiada pela imprensa, que logo informa como o profissional já foi atendido em seus interesses. Em seguida, a autoridade é alvo de críticas. Então, alguém propõe um código de ética para definir quais condutas devem ser evitadas dali em diante por autoridades como aquela. Você conhece essa história, mas ela não é nova. Não ocorreu só com Dias Toffoli, que viajou ao Peru na companhia do advogado Augusto Arruda Botelho, depois atendido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal em decisões do caso Master, do qual ele é relator. Não é tampouco a primeira vez que um código como proposto pelo atual presidente do STF, Luiz Edson Fachin, vem à tona depois de tamanho escândalo, dessa vez agravado pelo contrato de 129 milhões de reais do mesmo banco com a esposa do ministro Alexandre de Moraes. O Brasil é cíclico, a farra se repete e as propostas de suposta solução também, bem como a condescendência política e midiática com elas. Por isso é preciso aprender com lições do passado, envolvendo personagens em comum. Como escreveu Milan Kundera, o autor tcheco, a luta do homem contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Então solta a vinhetinha e vamos com tudo. Em 17 de junho de 2011, o então governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, viajou para o sul da Bahia em jatinho do empresário Eike Batista, na companhia do empreiteiro Fernando Cavendish, dono da Delta Construções. A empresa era uma das maiores prestadoras de serviço do Estado e havia recebido, desde 2007, R$1 bilhão em contratos. Ou seja, o companheiro de viagem de Cabral faturava com seu governo, assim como Eike faturava no BNDES durante os governos do PT e dava carona a Lula. A história veio à tona em razão de uma tragédia. Depois do pouso em Porto Seguro, parte do grupo que estava na aeronave embarcou num helicóptero para fazer a primeira viagem até um resort em Jacumã. Cabral, seu filho Marco Antônio e Cavendish iriam na segunda, mas o helicóptero caiu no mar. 7 pessoas morreram, incluindo a namorada do filho do governador, Mariana, e a esposa do empreiteiro, Jordana. O caso me traz um desgosto particular porque eu conheci Jordana na adolescência e volta e meia esbarrava com ela e a cumprimentava em academia, shopping e ruas do Rio. Seu corpo, o único que ainda estava desaparecido, foi encontrado no dia 21 na praia de Curuípe. No dia 29, em entrevista de rádio, Cabral bateu seus próprios recordes de cinismo, declarando o seguinte, abro aspas, eu sempre procurei separar minha vida privada da minha vida pública. De fato, há uma discussão sobre isso e eu quero também assumir este debate de um código de conduta. Jornalistas também têm esses códigos. Quem sabe não construímos juntos uma solução para isso? Posso garantir que jamais tomei uma decisão pública envolvendo dinheiro público baseado em amizades pessoais. Fecho aspas. Imagine. Quero assumir aqui um compromisso, né, de rever a minha conduta. Vamos construir um código juntos, vamos estabelecer os limites. 6 dias depois, em 5 de julho de 2011, foi publicado um decreto assinado por Cabral que criou o Código de Conduta Ética, com a alegada finalidade de limitar as relações entre agentes públicos e o setor privado, embora a finalidade real fosse evitar a responsabilização e reduzir o desgaste do então governador. O artigo 10 do Código proibia servidores de receberem presentes, transporte, hospedagem, compensação ou quaisquer favores, assim como aceitar convites para almoços, jantares, festas e outros eventos sociais. Dos brindes, só poderiam ser aceitos aqueles com valor até R$400. Adiantou? Claro que não. 5 anos depois, em 17 de novembro de 2016, Cabral foi preso na Operação Calicut, um desdobramento da Lava Jato, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele recebia propinas milionárias da Andrade Gutierrez e de outras empreiteiras que abocanhavam obras públicas no governo dele, como relataram seus próprios executivos. Em 26 de fevereiro de 2019, durante o 3º ano de cadeia, o ex-governador confessou ao então juiz Marcelo Bretas sua porcentagem, citando o ex-secretário de Saúde Sérgio Cortes e o amigo empresário Arthur Soares, o Rei Arthur, acusado de pagar propina para ser, naquela ocasião, o maior fornecedor de mão de obra terceirizada do governo. Quando acabou a eleição, eu fiz questão de dizer para o Sérgio Cortes, tem um contrato já em vigor, o Arthur é que coordena a arrecadação dos recursos, nós vamos combinar uma propina aqui que seja de 3% para mim e 2% para você.
Naquele depoimento, Cabral também admitiu pela primeira vez que 100 milhões de dólares mantidos no exterior por doleiros eram dele. Quero dizer ao senhor que é verdade o fato de que o dinheiro dos irmãos Chebar era meu dinheiro, sim. O ex-governador contou ainda que mandava entregar dinheiro de propina ao vice dele na época e depois seu sucessor no governo, Luiz Fernando Pezão, preso em 2018. O do Pezão eu dava mandava entregar para ele. Eram cerca de 150 mil reais por mês. Mas a melhor parte veio quando Bretas questionou por que Cabral havia mentido até aquele momento. Dói muito. Hoje já não me dói mais. E por isso eu venho aqui. Espiritualmente eu estou bem para falar isso. Mas dói muito. É alguém que tem uma carreira política reconhecida pela população. E é uma dor muito profunda. Chegar aqui e dizer que roubou. Eu roubei. Dói muito. Roubar não causava uma dor profunda em Cabral, mas doía muito admitir ao povo roubado que sua imagem cultivada por décadas era uma farsa. Com a sabotagem do combate à corrupção, muitas autoridades evitam essa dor, mentindo até a morte. Esse meu erro de postura, né, de apego a poder, a dinheiro, a tudo isso, né, isso é um vício, né? O ex-governador cumpriu 2.219 dias de prisão preventiva em 6 unidades prisionais, o equivalente a 6 anos e 22 dias, até sair para a prisão domiciliar em dezembro de 2022, por decisão do STF, e sob tornozeleira eletrônica para as ruas em fevereiro de 2023, por decisão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, o TRF2. Somadas, suas condenações chegaram a resultar em pena total por volta dos 400 anos de prisão, mas algumas anulações e outras manobras ainda o mantêm livre, sambando na cara da sociedade, curtindo banheira de hidromassagem e tirando onda de influenciador. De toda essa temporada, o episódio mais marcante foi a menção ao ministro do STF, Dias Toffoli, na tentativa de Cabral de fechar uma colaboração premiada em 2021. Segundo o ex-governador, Toffoli teria recebido 4 milhões de reais para beneficiar prefeitos fluminenses em decisões de 2014 e 2015, tomadas enquanto também era ministro do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O então prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, ex-presidente do Detran do Rio no governo Cabral, já tinha sido cassado pelo Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e o próprio TSE já tinha confirmado a perda de mandato por 4-3, tendo Toffoli inicialmente votado pela cassação. No entanto, pouco mais de 2 meses depois, o ministro inverteu seu voto, quando o TSE analisou um embargo de declaração apresentado pela defesa. No julgamento desse recurso, usado para esclarecer obscuridades, não para rediscutir o mérito da decisão, a ministra Maria Tereza de Assis Moura manifestou estranheza com a mudança anunciada pelo colega, que alterou o resultado em favor do prefeito, sem apresentar qualquer fato novo ou argumento específico. E agora eu estou, então, entendendo que é o caso de reenquadramento e da valoração das provas. Entendo que no reenquadramento e não de reexame de provas, mas na revaloração eu entendo que não houve o abuso, até porque aquilo que se disse utilizado, não houve no segundo turno a utilização, então eu não vejo aqui a potencialidade de ter atingido o pleito. Então, peço vênia relatora para acolher os embargos de declaração opostos por Antônio Francisco Neto, Carlos Roberto Paiva e pela coligação pelo bem de Volta Redonda, atribuindo-lhes efeitos modificativos para afastar a penalidade de cassação dos diplomas impostas pelo TRE do Rio de Janeiro. É o resumo de um voto. Ministra relatora, gostaria de fazer uso da palavra. Foi apenas o que eu já disse. Nós, a meu ver, estamos rejulgando o caso, mas esta é a decisão do Pleno que eu aceito. Não, por enquanto é o meu voto. Porque já foi 4-3 e foi o voto de Vossa Excelência. Na sequência, como voto o ministro Admar Gonzaga. Após livrar Antônio Francisco Neto, Toffoli ainda negou em decisão monocrática um recurso especial impetrado pelo adversário do prefeito em 6 de outubro de 2015.
Nas oitivas, Cabral contou que havia sido procurado em abril daquele ano por Francisco Neto, que teria perguntado se, aspas, havia a possibilidade de intervir junto ao Tribunal Superior Eleitoral, fecho aspas, para evitar a confirmação da cassação de seu mandato. Segundo o ex-governador, Pezão então teria acionado José Luiz Solheiro, ex-assessor da Secretaria de Segurança, que teria tratado do assunto com a advogada Roberta Rangel, mulher de Toffoli, e prometido a Pezão que por R$3 milhões o ministro mudaria seu voto. Cabral relatou que os pagamentos teriam sido operacionalizados por Hudson Braga, ex-secretário de obras de seu governo e ex-secretário de administração da gestão de Francisco Neto na prefeitura de Volta Redonda. Todos negaram, claro. Mesmo assim, a Polícia Federal usou e-mails, agendas, anotações e decisões como indícios contra Toffoli, apontando inclusive registros de 3 reuniões entre Pezão e Solheiro no período da mudança de posicionamento do ministro, bem como 5 reuniões posteriores entre Pezão e Toffoli, nos anos de 2016, 17 e 18. Outros documentos, segundo a PF, corroboravam a versão de Cabral de que Toffoli teria recebido R$1 milhão para dar liminar favorável à então prefeita de Bom Jesus de Itabapoana, Maria das Graças Ferreira Mota, conhecida como Branca Mota. Um deles era o e-mail enviado em 18 de novembro de 2015, em que ela pedia apoio a Cabral para a fase final do seu processo no TSE. Na mensagem, a então prefeita dizia que seu advogado em Brasília era Daniane Manja Furtado, sócio de Roberta Rangel nos períodos de 2007 até 2013 e depois entre 2017 e 2019. Ele entrou na sociedade logo após a saída de Toffoli, que assumiria em 2009 a vaga no STF por indicação de Lula. Em 2014, o ministro havia concedido uma liminar mantendo Branca Mota no cargo de prefeita após ela ter tido o mandato cassado pelo TRE do Rio por abuso de poder econômico. Depois, o plenário do TSE manteve a decisão de Toffoli. A despeito da discussão criminal da época, repare no padrão de coincidência que se repete até hoje, como mostrei nos vídeos anteriores. Toffoli eventualmente julga e dá decisões favoráveis a quem contratou advogados ligados a ele, como Arruda Botelho, ou a sua esposa, como Daniane Manja Furtado e Valfrido Vardi, ou ela própria, Roberta Rangel. Para aspas para a Polícia Federal, na esteira dos elementos preliminares existentes, pode-se afirmar em tese que Dias Toffoli constituiu um grupo dedicado à venda de decisões judiciais, atuante pelo menos entre 2014 e 2015, formado pela sua esposa Roberta Rangel, pelo advogado Daniane Furtado e por José Luiz Solheiro, o qual foi responsável por evitar as cassações de Antônio Francisco Neto, bem como de Maria das Graças Mota, mediante a solicitação e o recebimento de vantagens indevidas nos valores de R$3 milhões e R$1 milhão. Fecho aspas. Vamos lembrar trechos do relato do próprio Cabral. Por favor, Sérgio Cabral, trate a respeito das notícias de outros crimes praticados por Dias Toffoli e seu grupo que o senhor tem conhecimento, além daquelas que foram já relatadas. Bem, além da articulação que eu participei diretamente para salvar o mandato do prefeito Antônio Francisco Neto em Volta Redonda, já narrado à Polícia Federal, ao senhor e à equipe, eu também, o mesmo modus operandi com José Luiz Solheiro, tive a informação da prefeita Branca Mota, do município de Bom Jesus do Itabapoana, é um município que fica no noroeste fluminense. A prefeita Branca Mota é uma aliada política minha dos últimos 20 anos. Seu marido foi prefeito durante 8 anos no município, já era meu aliado político, e ela foi prefeita durante 8 anos também minha aliada política. Estou apenas contextualizando para que a Polícia Federal saiba do meu envolvimento profundo com a prefeita Branca Mota. Então, ela me relatou em 2014 que, da mesma maneira que o Neto em Volta Redonda, ela tinha sofrido uma derrota no TRE e estava recorrendo para não ser cassada ao Tribunal Superior Eleitoral. E que encontrou no José Luiz Solheiro, vale dizer, José Luiz Solheiro, que herdei como assessor
do governo da Rosinha Garotinho e que permaneceu comigo durante todo o meu governo, que tinha muita ligação com o meu vice-governador Pezão, e que tinha me trazido a doutora Roberta Rangel no meu mandato de governador, sendo validado pelo próprio ministro Toffoli, com quem eu falei no telefone, como uma pessoa de confiança que eu podia tratar os assuntos de interesse tanto da doutora Roberta quanto dele, ministro Dias Toffoli. Então, por intermédio do José Luiz Soleiro, a prefeita Branca Mota também encontrou a solução para conquistar, com vantagens indevidas, o voto do ministro Dias Toffoli no Tribunal Superior Eleitoral. Sendo que, nesse propósito, entrou o advogado Daniani, que é um advogado de Brasília, que atua muito no Tribunal Superior Eleitoral e que atuou aqui no estado do Rio de Janeiro e outras situações também. Esse advogado foi contratado e parte foi recebida por dentro, parte foi recebida por fora, em dinheiro vivo, foi R$1 milhão pago, o valor de R$1 milhão pagos a Antônio Dias Toffoli, por intermédio de José Luiz Soleiro e o advogado Daniani. Com isso, obteve-se o voto do ministro Dias Toffoli e salvou-se o mandato da prefeita Branca Mota de Bom Jesus de Itabapoana. Tenho conhecimento também de outros casos, que não participei direta nem indiretamente, de outros políticos do meu grupo que tiveram esse mesmo caminho de buscar no senhor José Luiz Soleiro, ora com o senhor Daniani, com o advogado Daniani, ora sem o senhor Daniani, mas com o José Luiz Soleiro, soluções, sobretudo no Tribunal Superior Eleitoral. Não estou excluindo no Supremo Tribunal Federal, porque o José Luiz Soleiro também operava para o Dias Toffoli em qualquer circunstância. Como também tive agora informações pelos meus advogados que me trouxeram notícia de fatos relevantes vindos à tona agora, envolvendo o ministro Dias Toffoli, com as empreiteiras OAS e fatos narrados pelo senhor Léo Pinheiro, como também da Odebrecht, fatos narrados pelo senhor Marcelo Odebrecht. Qual o contexto da conversa? É isso. É o amigo. É um amigo. Toffoli. A gente não tinha, na verdade, muitos aliados no ministro que a gente conhecesse. É sempre bom, se você tiver um ministro que foi eleito, que você conhece ele há 20 anos, é sempre mais tranquilo. Então foi nessa linha, entendeu? Aí eu mando um e-mail para Maurício e Cláudio, com o para Adriano Maia. Adriano Maia, você precisa falar com um amigo, com o Toffoli. Ele não quer o dele, porque o Adriano Maia dizia que tinha esses acertos. O dele é dinheiro ilícito, né? Mas é o que eu estou dizendo. Aí eu estou indo na linha do que Maia dizia pra gente. Quando eu falo, vocês fecharam com um amigo do amigo de meu pai, eu não estou dizendo que eles fecharam diretamente com o Toffoli. Aqui tem o Sérgio, que era com quem eles fechavam o valor do assoramento. O que a gente entendia é que, ao estar fechando com o Sérgio, ele está cuidando do assunto. Então ele está fechando com... Ou ele tá cuidando do assunto. O problema é esse. Como é você, em tese, nunca fica muito claro, né? Certo. Mas aí quando você fala amigo do meu pai, está se referindo... Na nossa visão, quando a gente estava fechando, pra gente, ao fechar com o Sérgio, ele estava cuidando do assunto. Do amigo do meu pai. Que é? O Toffoli, entendeu? Entendi. Então, de maneira que o ministro Dias Toffoli lidera um grupo, melhor quem pode tipificar é a Polícia Federal, não sou eu, mas lidera, enfim, um grupo de pessoas para a busca de vantagens indevidas, e eu sou testemunha disso porque participei, inclusive, diretamente de pagamento de vantagens indevidas. Certo, eu gostaria de saber, Sérgio, qual que é o papel da advogada Roberta Rangel nesse grupo que o senhor tem relatado? O senhor José Luiz Soleiro, ele fazia sempre a interseção com a doutora Roberta. Foi ele que me trouxe a doutora Roberta ao gabinete no Palácio Guanabara, foi ele que em 2015, por intermédio dele com a doutora Roberta, que foi salvo o mandato do prefeito Antônio Francisco Neto,
Foi por ele também que a prefeita Branca Mota, de Bom Jesus da Vapuana, usando o advogado Dariane, foi pago R$1 milhão. Então, os 3 milhões foram via José Luiz Soleiro. Esse R$1 milhão a Branca Mota, para salvar o mandato dela, também foi via José Luiz Soleiro, sendo que nesse caso entrou o advogado Dariane. Então, a doutora Roberta Rangel, ela atuava diretamente para resolver as decisões, os votos do seu marido, Dias Toffoli. Curiosamente, o ministro Luiz Edson Fachin chegou a homologar a delação de Cabral e a autorizar a Polícia Federal a buscar provas contra Toffoli, o que mostra, como não é de hoje, a irritação dele com Fachin vazada após a proposta do Código de Ética. E a PF chegou a pedir ao STF a abertura de inquérito para investigar a suspeita de pagamentos a Toffoli por suposta venda de decisões. Mas, sempre tem um mas, em 14 de maio de 2021, a Procuradoria-Geral da República se posicionou contra, manifestando-se pela inidoneidade, ou seja, falta de aptidão, das declarações prestadas por Cabral para ensejar a instauração de procedimentos criminais e, por consequência, pelo indeferimento dos requerimentos formulados pela autoridade policial. Embora a peça tenha sido assinada pelo então vice-PGR Humberto Jaques de Medeiros, o chefe da PGR na época era Augusto Aras, escolhido pelo então presidente Jair Bolsonaro em 2019 para o cargo, enquanto o Ministério Público do Rio de Janeiro investigava seu filho Flávio por peculato, as mal chamadas rachadinhas. A família Bolsonaro já havia blindado Toffoli contra a CPI da Lava Toga, o ministro já havia paralisado investigações sobre Flávio por decisão monocrática e aquele abraço de sábado à noite para festejar a indicação de Cássio Nunes Marques ao Supremo também já tinha rolado. Em nome desta corte, dou as boas-vindas ao Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, que participa hoje de sua primeira sessão plenária. No último dia 26 de setembro, o Dr. Augusto Aras foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, para o comando do Ministério Público da União, pelo próximo biênio. A capacidade técnica e a qualidade do currículo de Sua Excelência são, portanto, incontestáveis. Também merece destaque o perfil ponderado, conciliador e aberto ao diálogo de Sua Excelência, características essenciais ao comando das instituições democráticas. Tais instituições têm existência e trajetória autônomas em relação às trajetórias individuais das pessoas que as compõem ou compuseram. As pessoas passam, as instituições permanecem. Portanto, condutas individuais desviantes não têm e não terão o condão de macular a dignidade e a grandeza de qualquer dessas instituições. Tampouco nos desviarão do caminho de contínuo fortalecimento da institucionalidade em detrimento da pessoalidade. O plenário deste Supremo Tribunal Federal o saúda e registra votos de muito sucesso em sua caminhada à frente do Ministério Público da União. Seja muito bem-vindo. Em 24 páginas de alegações genéricas usadas para desqualificar os depoimentos de Cabral, a PGR de Aras não fez qualquer menção a Toffoli no contexto específico dos relatos e indícios sobre venda de decisões. Ela simplesmente acusou Cabral de, aspas, envolver em seus relatos altas autoridades da República, de modo a atribuir caráter midiático e estrepitoso aos supostos crimes que comunica a autoridade policial, fecha aspas, fazendo inadequadamente, aspas, uso da imprensa para subversão do devido processo legal, fecha aspas. No trecho mais emblemático da manifestação, acusou o ex-governador de agir de má-fé, chamando de limitada a plausibilidade das declarações, alegando ausência de elementos mínimos de corroboração e afirmando, atenção, que seria medida imprudente o dispêndio dos escassos recursos públicos em investigações com baixíssima probabilidade de gerar resultados úteis ao processo, partindo-se de fonte imprestável e de nenhuma credibilidade. Sem brincadeira, é como se encontrar elementos de corroboração dos depoimentos, para além da mudança de voto de Toffoli e dos indícios iniciais juntados pela PF, não fosse justamente o papel da investigação que a Procuradoria buscava descaradamente evitar. Repare, estamos falando apenas em investigar as suspeitas, nem sequer em condenar o ministro.
Mas em relação a determinadas pessoas, nenhuma base era suficiente para mover a PGR de Aras, que tampouco viu lastro mínimo probatório para investigar a compra de 2 imóveis por Eduardo Bolsonaro com R$150 mil em dinheiro vivo. E ainda desqualificou o que chamou de narrativa de jornal, sem citar que os dados vinham de documentos públicos registrados em cartório. Já para denunciar o ex-juiz da Lava Jato, ex-ministro e atual senador Sérgio Moro por piada de festa junina envolvendo Gilmar Mendes, aí bastou a PGR de Aras um corte de 8 segundos, publicado por terceiro em rede social. Considerando-se, aliás, que colaboração premiada é feita por criminosos para abrandar suas penas, qual seria uma fonte prestável e de credibilidade? O miliciano Rony Lessa, que matou a vereadora do PSOL Marielle Franco, e assim como Mauro Cid teve sua delação homologada por Alexandre de Moraes? Ou o ex-deputado paranaense Tony Garcia, condenado por gestão fraudulenta do Consórcio Nacional Garibaldi, mas cujas narrativas contra Moro são usadas por Toffoli para autorizar operações contra a 13ª Vara Federal de Curitiba, atropelando o TRF4 e o Superior Tribunal de Justiça? Nessa hora, não há preocupação com o dispêndio dos escassos recursos públicos, claro, como tampouco há para garantir supersalários do judiciário, já defendidos publicamente por Moraes. Mas nada mais bizarro nas alegações da PGR de Aras que a limitada plausibilidade e a baixíssima probabilidade de gerar resultados úteis. Ou seja, havia até alguma plausibilidade e probabilidade, mas sabe como é? Elas não valiam o custo-benefício de expor o sistema a riscos desnecessários. Por que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não fosse a responsabilidade, a paciência, a discrição e a força do silêncio de Sua Excelência Augusto Aras, talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Faço essas referências porque são coisas que serão contadas mais à frente na história, que poucas pessoas sabem. Nós estivemos muito próximo da ruptura. E na ruptura não tem Ministério Público, não tem direitos, não tem a graça. A graça é ser amigo do rei. Ninguém é tratado como igual. Além disso, para a sorte de Toffoli, o caso ilustrou a briga entre a Procuradoria e a Polícia Federal sobre as atribuições para fechar a delação, com a PGR tentando reaver sua exclusividade, mesmo após decisão do STF de 2018, que tinha autorizado a PF a fechar também. E a Procuradoria ainda pediu a anulação da delação de Cabral, alegando que ele continuava a ocultar bens e valores adquiridos em razão de sua extensa lista de crimes, embora a defesa contestasse esse ponto, afirmando que ele já tinha devolvido 40 milhões e repatriado 380 milhões de reais. A suspeita alegada era que faltavam 170 milhões de um total de 550 milhões em produtos de crime. No STF, ministros questionaram Fachin sobre a homologação da delação de Cabral, especialmente Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que integram com Toffoli o centrão do Supremo. Detalhe, o ex-governador citava em 4 anexos o deputado federal tucano Aécio Neves, amigo de Gilmar, blindado por ele contra uma série de investigações. Resultado, Fachin primeiro determinou que a PF se abstivesse de investigar Toffoli ou qualquer outro alvo da colaboração premiada de Cabral até o julgamento do recurso da PGR em plenário virtual, onde a delação acabou anulada por 7-4. Os 4 votos vencidos foram de Luiz Roberto Barroso, Marco Aurélio Melo, Carmen Lúcia e Rosa Weber. Pela anulação votaram Gilmar, Moraes, Fachin, Ricardo Lewandowski, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux e o próprio Toffoli. Sim, ele votou contra a delação que o citou, sem o menor constrangimento, num claro recado dos obstáculos que encontrará quem ousar delatar ministro do STF. O outro recado, claro, veio de Gilmar, que indicou a necessidade de investigar possível abuso de autoridade e violação de segredo profissional por parte do delegado que pediu o inquérito contra Toffoli, no caso Bernardo Guidali, do Serviço de Inquéritos Especiais da PF. O atual decano recorreu ao expediente padrão do centrão do STF quando suspeitas são lançadas sobre ministros. Apontou tentativa de constranger o Supremo com narrativas falsas. Aspas para Gilmar.
As estratégias do colaborador voltadas ao constrangimento dos órgãos de persecução criminal e deste próprio tribunal tinham como finalidade não a elucidação da verdade material, mas sim a profusão de narrativas falsas como combustível da sua aventura em busca de liberdade a qualquer custo. Fecho aspas. Vamos resumir a cronologia da blindagem. Em 2019, Moraes suspendeu apurações da Receita que atingiam as esposas de Gilmar e Toffoli e censurou matérias sobre o apelido de Toffoli na Odebrecht, amigo do meu pai. Em 2021, Gilmar e Moraes ajudaram Toffoli a anular a delação de Cabral que o citava. Em 2025, Gilmar se juntou a Toffoli para anular todas as condenações de Léo Pinheiro, da construtora OAS, empreiteiro que, em proposta de colaboração premiada, chegou a citar reformas feitas na mansão do ministro. O decano, em meio a críticas às condutas de Moraes e Toffoli no escândalo Master e às lembranças dos eventos patrocinados pelo banco com a presença de todos eles, ainda alterou e dificultou o rito de impeachment contra ministros do STF, enquanto Toffoli, em meio às reações ao seu voo em jatinho com um advogado do caso e ao contrato de Daniel Vorcaro com a esposa de Moraes, assumiu o controle do inquérito, impôs sigilo máximo e, antes de autorizar novas investigações e oitivas, proibiu a CPMI do INSS de acessar provas do celular do suposto banqueiro, deixando o material sob a supervisão exclusiva do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, engavetador de mais de 80 pedidos de impeachment contra membros do Supremo. Curiosamente, a Amapá Previdência Amprev, presidida por Jocildo Silva Lemos, que já disse ter sido alçado ao cargo a convite de Alcolumbre, destinou 400 milhões de reais a investimentos em papéis do Master. Tá tudo em casa, só falta gritarem um por todos, todos por um. Isso sem falar nas decisões do próprio Toffoli de anular provas e multa bilionária contra a Odebrecht, além de ter anulado multa bilionária contra os irmãos Batista, clientes de sua esposa, Roberta Rangel. Antes do libera-geral do STF para os alvos da Lava Jato, o acordo de delação de Léo Pinheiro gerou, aliás, uma crise no fim do mandato da então Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. A delação já havia sido assinada pela PGR em dezembro de 2018, mas o acordo ficou parado no gabinete de Raquel por mais de 8 meses. Quando ela finalmente encaminhou os termos para Fachin, parte da equipe da PGR protestou porque Raquel solicitou o arquivamento preliminar de 4 anexos, que envolviam o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e um dos irmãos de quem? Dias Toffoli. Em protesto, membros do grupo da Lava Jato na Procuradoria acabaram pedindo demissão coletiva, alegando grave incompatibilidade de entendimento com a titular. De Augusto Aras ao ex-sócio de Gilmar, Paulo Gonet, passando por Raquel Dodge, o histórico de blindagem na PGR contra investigações que atingem ministros do STF é evidente. Não à toa, Gilmar inicialmente deu ao procurador-geral atribuição exclusiva para denunciar ele próprio e seus pares em casos de crime de responsabilidade, como detalhei no vídeo anterior. Depois, o decano se acertou com o Senado e suspendeu da liminar sobre impeachment esse trecho, ou seja, tirou o bode da sala, mas manteve a exigência de 2/3 da casa, não mais maioria simples, para avançar o processo. Seu candidato favorito ao Supremo, Rodrigo Pacheco, é autor de um projeto de lei que altera a lei do impeachment de 1950. A advocacia do Senado pediu formalmente que o STF aguardasse o Congresso concluir a apreciação. Gilmar topou aguardar o serviço do aliado. Um país em que ministro da Suprema Corte legisla para pressionar o Congresso e depois entra em acordo com ele para rever sua própria decisão em troca de medidas legislativas convenientes, já não tem poderes separados, só extrapolações e escambos. De quebra, o relator da lei do impeachment e da indicação de Jorge Messias por Lula ao STF é o Everton Rocha, do PDT do Maranhão, senador que entrou no radar da atual CPMI por reuniões com o careca do INSS e da imprensa em razão da compra de uma fazenda acima do valor declarado por ele na eleição de 2022. Assim como o deputado federal Paulinho da Força, do Solidariedade, a última coisa que ele quer é irritar os ministros do STF. Por essas e outras, talvez Moraes não tenha sentido a menor necessidade de vir imediatamente a público explicar o contrato que previa R$ 3.600.000 por mês de remuneração ao escritório de sua esposa, Viviane Barci de Moraes, para atuação estratégica, consultiva e contenciosa em defesa do Banco Master perante o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo e em 4 órgãos do Executivo:
o Banco Central, a Receita Federal, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Sim, a esposa de Moraes foi contratada para defender os interesses de Daniel Vorcaro até na Receita, de onde o ministro do STF já afastou por meses auditores fiscais que ousaram atingir seus colegas. Que empresários ricos acreditem ter mais chances de defesa, contratando e pagando fortunas a esposas de membros do Supremo ou a advogados intimamente ligados a eles ou elas, ou patrocinando eventos internacionais com a participação deles, não é mera coincidência. Eles buscam a boa vontade e o acesso aos ouvidos dos julgadores de suas causas, bem como o receio de servidores de órgãos de fiscalização e controle de contrariar os interesses de gente muito mais poderosa. Que ministros do STF naturalizem a enorme renda familiar abocanhada, como se o fato de ela ser obtida via cônjuge jamais tivesse a ver com os cargos que ocupam, é um insulto à inteligência, independentemente da análise específica sobre a legitimidade de tal ou qual decisão. Quase tão insultuosa, no entanto, é a proposta de código de ética. Como se o mundo tivesse começado em dezembro de 2025, faltassem manuais de conduta moral, conflito de interesses fosse um conceito novo na praça, a impessoalidade e a transparência não fossem princípios constitucionais, um dos crimes de responsabilidade de ministros do Supremo não fosse proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções, e um dos 2 pré-requisitos para a indicação ao cargo não fosse reputação ilibada. Como definiu a Comissão de Constituição e Justiça CCJ do Senado em 1999, aspas, considera-se detentor de reputação ilibada o candidato que desfruta no âmbito da sociedade de reconhecida idoneidade moral, que é a qualidade da pessoa íntegra, sem mancha, incorrupta, fecho aspas. Não basta ter tal qualidade no momento da indicação, é preciso mantê-la intacta no tribunal. Mas se até o seu presidente aventa um código para evitar as condutas antiéticas presentes, o filtro já falhou. A história mostra que código de conduta não incute ética em quem não a tem. O pavor de ser punido é que eventualmente inibe pessoas antiéticas de incorrer em determinadas práticas imorais, nas quais, de outro modo, elas incorreriam, a fim de obter vantagens. Quem pune ou deveria punir são agentes de carne e osso das instituições, como neste caso o Senado. Mas se eles também são excessivamente tolerantes com a indecência alheia, têm rabo preso, estão em busca da mesma complacência ou são aliados dos potenciais alvos da fiscalização, não há código de conduta que iniba a farra. Há mais de 500 anos, em 1516, o teólogo e filósofo holandês Erasmo de Roterdã resumiu a questão, aspas, um número muito pequeno de leis será suficiente em um Estado bem ordenado, com um bom príncipe e magistrados honestos. E se as coisas forem diferentes, nenhuma quantidade de leis será suficiente. Fecho aspas. No Brasil, as coisas são diferentes. Há uma enorme quantidade de leis, sempre insuficientes, diante da desonestidade geral. Temos um Estado bem desordenado, onde raramente vale o que está escrito. Ainda assim, prevalece a crença popular e midiática de que novos códigos resolverão velhos problemas, decorrentes, porém, de uma causa diversa. O barro humano de baixa qualidade, a escassez de virtudes, o culto dos vícios. Sem a reforma moral, o verdadeiro código em vigor continuará sendo o do silêncio e o da proteção mútua. E a história se repetirá como farsa, no mínimo, de 10 em 10 anos.